Olá, gente linda que está assistindo este encontro gravado. Vou só dar uns minutinhos para deixar o pessoal entrar, porque esse é um bate-papo livre, tá? É uma live que não tem um roteiro, a gente vai conversar sobre as demandas que forem aparecendo. Então, deixa eu só colocar o nome. Boa noite, pessoal que está entrando ao vivo. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Essa live vai ser muito rica conforme vocês interagirem comigo, tá? Porque eu quero saber os desafios de comportamentos que vocês têm nessa faixa etária. Senão, eu vou trazendo alguns exemplos das consultorias, das dúvidas que eu recebo pelo YouTube. Mas vai ser muito mais rico se vocês contarem para mim o dia a dia, qual é a dificuldade, porque eu sei que são muitas, não é verdade? É uma das fases mais desafiadoras, né, da infância. Deixa eu só colocar o nome aqui para eu fixar. Um a 3, tá? O foco, o objetivo é esse. Mas é claro que existem comportamentos que são muito característicos, por exemplo, de uma criança de 2 anos, mas uma criança de 4 anos faz também. Então, se você tem uma criança que é um pouquinho mais velha, que tem 4, 5 anos e também faz esses comportamentos, a gente vai conversar, obviamente. Fixar comentário. Pronto. Vamos lá, então. Quero que vocês comentem para mim qual a idade dos filhos de vocês. Quem tá aí nessa fase mesmo de 1 a 3 anos, ou quem só quer aprender mais, não tem problema, é muito bem-vindo aqui também, porque a gente vai falar desses desafios nessa faixa etária. Uma faixa, assim, que eu acho que na infância, eu acho não, né? O que a ciência diz, que é o momento de maior desenvolvimento do cérebro, é o momento que tem mais conexões sendo formadas, que a criança mais está naquele estado de esponja, que ela absorve tudo, aprende tudo pelo exemplo, pelas relações, pelas falas que os pais fazem perto dela. Por mais que ela não saiba ainda repetir, não saiba se expressar, ela tá observando, tá olhando e tá aprendendo. A Dani falou aqui, ó, a minha tem 3 anos e 8 meses. Oi, Dani, boa noite. Me conta aqui nos comentários desses comportamentos todos, qual que você tem mais desafio, qual que tá mais difícil. Thaís tem um irmão de 2 anos. Maravilha, Thaís. Olha só, eu sempre falo, né? Pais e mães, mas às vezes eu esqueço mesmo que a gente tem muitas avós que me acompanham aqui, tem professoras, tem profissionais de saúde que lidam com essa faixa etária e que também são desafiadoras para quem atende crianças nessa faixa etária. 4 anos, né, Dri? Dri é uma querida. E eu sei quem é. A filha da Dri é uma fofa, é uma gentileza, uma simpatia em pessoa. Que mais, gente? Quais idades aí? Não tem nenhum bebezico de 1 ano, 2 anos? Aprendendo a andar, aprendendo a se descobrir no mundo, nessa fase de exploração tão linda. Eu vou começando, vão comentando aqui, gente, os desafios de comportamentos, mas eu vou começar a falar de um deles, que é a minha queixa mais frequente no YouTube, que é sobre o vídeo que eu comentei com vocês, né? O vídeo do arremesso objetos. Vamos falar um pouquinho disso? Aí a Dani falou aqui o básico por aqui. Gritos, beliscão, empurrar, jogar coisas no chão. É uma lista, né, Dani? É tão desafiador pra gente, né? Porque nasce um ser humano que parece que a gente tem que programar todo o cérebrozinho dele, porque ele não sabe nada, né? Não sabe absolutamente nada. Se comporta totalmente pelo seu instinto, pelo seu impulso, sem conseguir pensar para agir, sem pensar com a razão, porque nem tem essa capacidade ainda, o cérebro ainda é muito imaturo, mas tem muita coisa que a gente pode ir começando a fazer nessa faixa etária. A única questão que eu acho que é mais importante é a nossa expectativa. Porque por mais que a gente vai ensinar, vai dar o exemplo, a gente tem que lembrar que educação é repetição. Então não adianta falar uma vez, não adianta falar 2 e não adianta falar 3. A gente tem que falar diversas vezes e relembrar, porque as crianças estão, a memória, o aprendizado da memória, ele depende muito de repetição, até para nós adultos, né? Você, quando estava na escola, quantas vezes, que era um dos métodos antigos, né? Quantas vezes você teve que escrever a tabuada para decorar e para aprender? Quantas vezes você ficou repetindo as palavras para aprender a maneira certa de escrever? Então é repetição, não adianta. Nessa fase, pequenininhos também é repetição.
Dri, quando é contrariada, joga os objetos e fica muito brava. Ótimo, a gente vai falar muito de jogar os objetos, tá? É a primeira coisa que a gente vai começar. Deixa eu só... E uma irmã de 5 anos, ambos têm características, 5 anos... Tá, já chego aí, Thaís, vamos lá. Vamos começar, então, falando dos desafios de jogar objetos. Por que uma criança arremessa objetos? A gente sempre começa... Tirar essa pulseira que faz barulho aqui. A gente sempre começa pelos porquês. Porque quando a gente entende a perspectiva da criança, por que ela faz isso, a gente começa a entender e sair do raso, de tentar só interromper o comportamento. Porque aí a gente vai buscar a raiz da questão. Por que ela arremessa objetos? Então, pode ser que seja um momento de raiva, que ela não sabe o que fazer, e às vezes a gente adulto também, quando tá com muita raiva e não sabe o que fazer, o que a gente faz? Se a gente pudesse, a gente arremessava, mas a gente já tem um cérebro com autocontrole, então a gente segura a onda e não arremessa. Mas, às vezes tem adulto que vai lá e bate uma porta, né? Que dá aquele soco na parede, dá um empurrão, que é essa expressão da raiva que a gente põe pra fora. E a criança, às vezes, quando ela tá com raiva e ela não tem o que fazer, a raiva é um negócio que gera uma tensão no corpo e é aquela que ela pega o que tá pela frente e joga. Então, se o motivo é a raiva, a gente entende que é a raiva, a gente primeiro vai aprender sobre a raiva. A gente vai aprender o quê? Que a raiva é uma emoção que, como qualquer outra, ninguém tem controle. As emoções vão surgir e não é errado sentir raiva, não é feio sentir raiva. A raiva é uma emoção que comunica injustiça. Então, se a gente eliminasse a raiva da população, o que ia acontecer? Nós seríamos um povo que, diante de uma grande injustiça, vamos imaginar que a gente tem ali um governante que entra no poder e fala assim, olha só, atenção pessoal, a partir de agora, ninguém tem mais direito a guardar dinheiro, ninguém tem mais direito a ter poupanças, então nós vamos confiscar todo o dinheiro que vocês trabalharam e guardaram em qualquer lugar, isso tudo agora é do governo, né? Vamos supor que isso aconteça, nunca aconteceu na história, né? Vamos supor que isso aconteça. O que a gente vai sentir? Injustiça. Poxa, eu trabalhei tanto, dei tanto duro, isso eu conquistei com o meu trabalho e agora eu tenho que dar para alguém que se acha no direito de pegar esse bem que eu conquistei com o meu trabalho. A gente sente raiva. E o que a gente faz com essa raiva? A gente vai lutar pelos nossos direitos, né? As pessoas vão se reunir e vão fazer baixo-assinado e vão fazer protesto. A gente vai lutar por algo que é nosso. Então, o que a gente faz com essa raiva? A gente canaliza para uma coisa boa. Se a gente olha no esporte, um jogador que tá perdendo e ele sente raiva, o que ele faz com aquela raiva, com aquela agressividade? Ele corre mais rápido, ele arremessa a bola mais forte, ele luta para vencer o jogo, para ter a melhor excelência que ele pode ter. Ele transforma essa raiva em garra para vencer. E isso para ele, para o time dele, é uma coisa muito boa. Então, a criança que sente raiva, o que ela precisa? Aprender a canalizar essa raiva e direcionar essa raiva para uma coisa boa. Então, o primeiro passo, quando a criança arremessa objetos porque está com raiva, é a gente fazer o quê? A gente aceitar a raiva. E a gente não aceita por quê? Porque quando a gente era pequeno, a gente não podia ter raiva, né? Contem aí pra mim, quem de vocês podia expressar sua raiva, expressar sua agressividade? A gente não podia, porque não se tinha todo esse conhecimento e a raiva era uma coisa feia. Então, quando a gente fazia um bico ou ficava com raiva, a gente vai falar de todos os arremessos, tá, Dri? A gente vai chegar lá. Mas o que a gente fazia quando a gente estava com raiva? O que fizeram com a gente? Reprimiram a nossa raiva, não nos ensinaram a lidar com ela, canalizar essa raiva. Então, pensa se vocês não escutou essas frases quando você era criança. Ai, que cara feia pra mim é fome, né? Ai, não gosto de quem faz bico. Uma série de frases assim que invalidavam esse sentimento. E a gente ficou com essa crença de que sentir raiva é uma coisa ruim. E não é. É só uma emoção. Então, a raiva não é uma emoção negativa. Ela é uma emoção que comunica o quê? Que a criança está se sentindo injustiçada. Então, vamos olhar pela perspectiva da criança, tá? Imagina uma criança de 2, 3 anos que tá ali com o seu brinquedinho favorito, né? Tá ali com o seu brinquedinho lá, com a sua rodinha brincando, nananana. Aí vem o irmão e toma da mão dela.
O que ela se sente? Pô, como assim pegou isso aqui da minha mão? Que raiva! Tô me sentindo injustiçado, isso tava comigo, isso era meu. Só que ela não tem habilidade para expressar tudo isso que ela sentiu. E qual que é o recurso que ela tem, né? Ela sente aquela tensão da raiva no corpo dela e ela empurra, ela bate, ela morde, ela arremessa o que tá pela frente. Então, quando a gente entende que é o recurso que ela tem de lidar com a raiva, eu vou ensinar para ela como ela vai lidar com essa raiva. Então, primeiro eu vou validar, filho, eu tô vendo que você ficou com raiva, né? E aí eu começo a colocar palavras na boquinha dele. Filho, você ficou com raiva, né? Eu vi, ele pegou seu brinquedinho da sua mão. E não foi justo isso que fizeram com você, né? Tudo bem você sentir raiva, mas o que a gente pode fazer com essa raiva? Porque arremessar alguma coisa, isso aqui que você arremessou, isso pode quebrar. Então, depois que eu aceitei a emoção dele, eu vou falar sobre o comportamento. Depois que ele entendeu, que ele se sentiu compreendido, mamãe, foi injusto mesmo, pegaram meu brinquedo. Na hora que ele se sente compreendido por você, é a hora que ele se conecta com você. Poxa, minha mãe me entende. Aí sim, o que você tiver para ensinar e para falar depois, ele vai te ouvir. Não quer dizer que ele vai aprender, porque lembra, eu falei no comecinho para vocês, a gente aprende na repetição. E pra gente aprender a ter um autocontrole, né? O que eu preciso? Eu tô com raiva. Eu não vou arremessar isso aqui na sua cara. Eu não vou arremessar isso aqui em você. O que eu preciso para não fazer isso? Eu preciso de um cérebro maduro, desenvolvido. Uma parte do cérebro que fica aqui na nossa frente, que se chama córtex pré-frontal, onde tem uma partezinha aqui que se chama autocontrole. A criança de 1 a 3 anos, ou de 1 a 6 anos, que tem algumas pessoas com 4, 5 anos aqui, né? Não tem essa área do autocontrole maduro. Poxa, Vivi, eu já ensinei a lidar com a raiva, eu valido, eu já mostrei o que ele pode fazer. Gente, a gente vai ensinar na repetição, mas a gente não pode criar a expectativa que uma criança de 3 anos, 4 anos, vai conseguir se controlar. Ela não vai. Então, é repetição, acompanhamento, é a gente estar junto e a gente modelar. Como que você lida com a sua raiva? O que você faz quando você tá com raiva? Você já tá dando o modelo para sua criança, né, do que fazer na hora da raiva? Porque a gente se irrita, não se irrita? A gente não perde a paciência às vezes? E o que a gente faz quando a gente tá irritado com um comportamento do nosso filho, do nosso irmãozinho, da nossa criança? A gente explode? A gente briga? Será que a gente tá sabendo ter paciência? Tá sabendo controlar a nós? Controlar não, né? Não controlar que o sentimento vem, porque ele vem. Mas a gente tá sabendo controlar o nosso comportamento diante da nossa irritação? Porque a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala. Então, se eu vivo impaciente, eu vivo sobrecarregada, eu vivo cansada, e qualquer coisinha que me irrita, eu já brigo, eu xingo, eu ponho de castigo, eu explodo na frente da criança, é esse o modelo que ela tá aprendendo. Então, também passa pela gente, pelo nosso desenvolvimento. A gente aprender a lidar com a nossa impaciência, com a nossa irritação e com a nossa raiva, tá? Deixa eu voltar aqui, que eu tenho mais pergunta aqui do arremesso, né? Tá, tem um irmão, já... Joga os objetos, tô lendo aqui os comentários de vocês. Joga os objetos e fica muito brava. A Adri falou aqui, mas quando ela joga os objetos da casa, quem fica com muita raiva sou eu, a Adri. Então, Adri, você se acolhe, porque você também tem todo o direito de sentir raiva quando ela joga os objetos da sua casa, né? Aí, a raiva é uma emoção que a gente vai aprender a aceitar e acolher dentro de mim. Eu tenho o direito de ficar irritada. Começa por aí, por esse acolhimento, né? E o que eu faço? Eu aprendo a regular a minha emoção. Eu vou respirar... Eu vou sair, vou beber uma água. Se eu não tô dando conta, eu peço para alguém que tá junto, pro parceiro, pra irmã, pra quem tiver do lado, puder, ó,
dá conta aqui que eu não dou e eu vou fazer a melhor estratégia para educar uma criança, que é a ferramenta do zíper. Vocês conhecem? Eu já falei algumas vezes aqui. Se chama zíper na boca. É isso mesmo. O que é o zíper na boca? Na hora que você percebe que você se irritou com o comportamento da criança, tente não falar. Por quê? Porque quando a gente tá no calor da emoção, a gente não é eficaz. A gente não é estratégico. A gente fala de uma maneira que a criança percebe que você tá irritada, que você você demonstra que você tá bravo, você eleva o tom de voz, ou você grita, ou você dá bronca, e isso não é eficaz. Então pode ser que você dá um grito, não joga! E sei lá, você ficou muito brava e você, para com isso, menina! O que vai acontecer? A criança, ela dá aquele pânico, né? Ai, meu Deus, minha mãe brigou comigo. Acho melhor eu não jogar mais. Só que ela tá ficando com medo de você. Ela não tá aprendendo uma habilidade. Por quê? Porque o cérebro precisa de tranquilidade para realmente aprender alguma coisa. Então, quando você ensina através do medo, do pânico, é como se a gente tivesse... a gente tá adestrando, entre aspas, na educação. A gente está ensinando através da vergonha, do medo, e essas ferramentas, elas funcionam de curto prazo, mas não funcionam de longo prazo. E a gente tem um grande problema que é a desconexão. Porque aí, se você tá sempre nesse movimento de perder a paciência, gritar e brigar, sabe o que vai acontecer? A criança, ela não cria esse vínculo de confiança com você. Então, quando tiver algum problema que ela estiver enfrentando na escola, em algum momento que ela precisar de alguém que possa ajudar, ela não vai saber se ela pode contar com você ou não. Ela não vai saber qual vai ser a sua reação, se vai ser explosiva ou não. Imagina que na escola ela estava brincando um dia, sei lá, uma criança de 4 anos, estava brincando, jogou uma bolinha e quebrou um vidro da escola. E aí, antes da professora te contar, antes de saber pela professora, será que ela não vai ter medo de contar pra você? Medo da sua reação, da sua explosão? Será que não seria melhor se os nossos filhos confiassem na gente, sem medo da gente julgar e da gente criticar, e eles pudessem contar tudo que acontece na vida deles? Talvez numa fase de criança a gente não pensa muito nisso, mas a gente tem que pensar a longo prazo na educação, porque essa criança vai crescer. Essa criança um dia vai ter 8, vai ter 10, vai ter 12 e vai ser um adolescente. E qual é a relação que você quer ter lá na frente? A gente começa aqui, hoje, 1 a 3 anos, 4 anos. Poxa, mas meu filho já tem 6. Dá tempo, dá tempo. Essa é a maravilha do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele é neuroplástico. O que significa isso? Ao longo de toda a nossa vida, a gente está formando novas conexões. Então, sempre dá tempo da gente construir uma relação de qualidade com os nossos filhos. Então, ontem eu estava lá na corrida com um grupo do pessoal da corrida, né? E tem uma mãe de um adolescente que estava lá e ela fala: ai, Vivi, eu tô vendo os seus vídeos do seu curso de birra. Se tivesse esse curso na minha época, eu teria feito. Porque, olha, eu fiz tudo errado. Agora já era, eu fiz tudo errado. E aí... Claro, porque não tinha conhecimento. E eu nem gosto muito dessa história do certo e errado, né? Mas eu já lidei, por exemplo, com a birra da minha filha aqui de maneiras que não foram assertivas, né? Eu já achei que ela estava dando show, eu já achei que estava manipulando, eu já achei que estava dando escândalo, que foi no momento que eu fui começar a estudar e entender que não era nada disso. E fui aprender. Só que eu tive a sorte de, depois de ter, entre aspas, errado um pouquinho, né? Até ali quando ela tinha por volta de 1 ano e meio, dali pra frente eu consegui trilhar um caminho melhor nessa construção desse relacionamento, aprendendo a lidar com os comportamentos dela. Mas antes eu também não sabia. E a gente sempre tem a oportunidade de aprender novas habilidades pra gente se reconectar com os nossos filhos. Porque a nossa vida merece ser mais leve, né? A gente não precisa ter essa vida pesada com o filho, de viver sempre estressado e meu filho não me ouve, a criança... Não precisa ser assim, gente. A gente tem a oportunidade, tem o caminho. A gente só precisa aprender. E aí,
passa por um processo também de autoconhecimento, para a gente ter mais paciência. Tem mais alguma dúvida de arremesso? Senão eu vou passar para um outro tópico aqui. Tem outras dúvidas que surgiram. Nem sei. Ah, tá. Deixa eu só falar mais uma coisa que eu lembrei também, né? Que nem sempre a criança arremessa quando tá com raiva, tá? Quando a criança tem ali, quando ela aprende, então, por volta ali do seu 1 ano ali, que ela tá aprendendo sobre a força dela, ela tá explorando o mundo, arremessar é divertido, então não é sempre que é por causa de raiva que ela arremessa os objetos. Às vezes ela tá testando, e ela explorar, né, exercer a força motora é importante para a criança. E o que a gente faz nesses momentos? A gente substitui, porque é sempre mais fácil a gente substituir do que a gente falar para não fazer. A pior coisa que tem para um comportamento de uma criança de qualquer idade é falar não faça isso. Porque parece que você tá falando faça. Não é? Gente, conta aí pra mim quantas vezes, né? Para de brigar, para de gritar, para de jogar. Parece que você tá falando continua, meu filho. É isso que chega na cabecinha da criança, continua. Então, essa estratégia não é eficaz. Então, por exemplo, se a criança está com... Tem nada que quebra aqui? Tem uma garrafa aqui, pronto. Se ela tá arremessando uma garrafa de vidro, algo que quebra, né? A gente usa, por exemplo, o nosso recurso de programação neurolinguística. O que é isso? Né? É a gente mostrar com a nossa comunicação não verbal o que é importante para a criança. Então, quando eu faço assim, presta bem atenção em mim, tá? Porque eu vou ser muito atriz aqui. Quando a gente faz assim pra criança, esse vidro, isso quebra, amorzinho, olha só. Você pode jogar essa bolinha aqui. E aí você troca pra criança. Dá um substituto. Esse daqui, ó. Ai, esse daqui é um vaso que a mamãe gosta tanto. Vamos jogar esse daqui, ó. Esse daqui tudo bem. E aí você troca. Dá o substituto. Isso ajuda muito, tá? Por quê? Porque quando a gente fala o não, a criança não entende muito bem o não quando a criança é pequena. O não é uma palavra abstrata. Ela entende melhor quando a gente diz o que ela pode fazer. Mas para isso, eu tenho que estar com cara boa. Eu adoro os bonequinhos. Agora, eu tô toda... Dá um segundo aqui que eu tô pegando os bonequinhos. Eu tô muito apaixonada pelo filme Divertidamente, já faz um século. Eu tô querendo até fazer uma live pra falar só sobre esse filme, sobre quanto ele ensina pra gente ensinar pros nossos filhos também, né? Então eu vou usar muito uns personagens do filme Divertidamente, porque eu acho que eles vão elucidar bastante pra gente. Então imagina que seu filho tá ali arremessando um objeto. E aí o que você faz? Se você chega pra ele com essa cara e fala pra ele: para de arremessar, o que essa expressão gera para vocês quando você vê essa cara? Se você pegar um espelho e olhar para você, a expressão que você faz quando você tá irritada porque o seu filho tá arremessando um objeto, ela vai ser muito parecida com isso aqui, tá? Talvez não seja vermelho dessa maneira, mas o seu olhar vai ser muito parecido com essa expressão da raiva. E agora, se você chega assim, ai, jogar é muito legal, né? Arremessar. Nossa, você tá forte com o seu braço, hein? Deixa eu ver se você tá forte com essa bolinha aqui, ó. Vamos jogar essa bolinha aqui? Porque esse copinho aqui não é legal não, tá bom? Vamos jogar com essa bolinha aqui? Essa daqui você pode arremessar. Vocês acham que a criança vai ouvir qual mãe? Né? Qual mãe ela vai escutar? Qual irmã? Qual avó? Qual tia? Qual pessoa é mais convidativa para a criança escutar? Para ela se sentir cheia de possibilidades. Poxa, eu posso arremessar, que legal. Tá, já entendi, esse aqui não, mas esse aqui eu posso. Então a gente amplia até um mundo de possibilidades para a criança. Para ela se sentir potente, autoestima boa. Eu posso fazer isso. Ai, riscar aqui a parede da mamãe não dá, mas vamos desenhar com aqueles giz lá de desenhar na parede do banheiro, lá do box? Aquele lá pode. Esse daqui, ai, aqui mamãe não vai conseguir limpar, vamos pra lá.
Eu dou alternativa, eu dou um substituto, tá? Isso faz muita diferença e prestem atenção, tá? Porque não é só para esse comportamento de arremessar, não. Para vários comportamentos das crianças. A maneira como a gente se coloca, né? Aí, eu tava tentando falar isso pro meu marido ontem, e aí ele falou, tá, mas como é que faz, né? Com essa irritação que eu tô aqui, com essa cara que é a minha vontade de fazer. E aí eu falei pra ele, poker face. Porque às vezes a gente não vai conseguir baixar essa emoção tão rápido, a gente não vai conseguir ficar tão calminho, né? Mas a gente precisa lembrar de ser estratégico, porque a gente tem o cérebro pensante, a gente tem o cérebro da razão. Então eu penso assim, né? A minha irritação não vai ajudar aqui. Então vamos lá. E eu tento ter uma expressão mais leve, mais convidativa, por mais que por dentro eu ainda não esteja zen budista, não tenha conseguido me acalmar tanto. Porque o que vai acontecer? Se vocês fizerem isso, vocês conseguirem trazer essa leveza, ó, hoje eu tô até de amarelo de alegria, tá? Foi sem querer querendo. Não, brincadeira, foi sem querer mesmo. Mas eu tô aqui pra inspirar vocês. Porque se eu conseguir fazer isso, ter essa leveza no momento de que é um comportamento desafiador e eu ver que tem resultado, se você fizer isso, você vê que tem resultado, você vai se sentir motivada e inspirada para fazer de novo. E o seu cérebro vai estar aprendendo que isso funciona. Então a gente tem que testar, tem que se esforçar para tentar. Agora, se a criança, só para finalizar, né? Eu gosto muito de falar de arremessar porque eu acho que esse comportamento é unânime, né? Todas as crianças passam por isso. Se a criança está com raiva, se ela está arremessando porque está com raiva, eu valido primeiro. Nossa, você ficou bravo, né? Ai, você ficou bravo com a mamãe? Fui eu que falei alguma coisa que você não gostou? Então eu tô ali me conectando e tentando entender a perspectiva dela. Eu tô validando a emoção dela. Filho, quando você tá com raiva, você tem que falar. Fala pra mamãe, pode falar. Eu tô com raiva, eu tô irritado. Ensina a criança a pôr em palavras o que ele tá sentindo. O que a gente não aprendeu, a gente precisa ensinar. E a hora que você tá irritada com o comportamento, você vai ensinar modelando como pra criança. Filho, nesse momento eu estou muito irritada. A mamãe não quer nem falar agora que eu tô irritada. Eu tô me acalmando, eu vou beber um copinho de água e eu já volto pra falar com você. Dá licença que eu vou lá beber uma água porque eu tô muito irritada e eu acho que essa aguinha ali vai me acalmar. Aí você sai de cena, vai, muda de ambiente, bebe uma água e volta. Ah, já me acalmei um pouquinho. Quantas lições você acha que a criança tá aprendendo quando você fala que você tá irritado? Beleza, eu também tenho o direito de ficar irritado. Adultos também ficam irritados. Eu tenho o potencial de conseguir me acalmar mudando de ambiente, olhando para a janela, indo lá beber uma água. Eu tenho a capacidade de me acalmar e eu volto e eu recomeço. E você está ensinando isso para a criança, você está modelando isso para a criança. Vamos lá. Acho que eu falei tudo de arremessar. Se tiver mais dúvida, vocês me falem. A gente vai tentar falar aqui, então, de gritos, beliscão, empurrar, contrariado. Gente, o contrariado eu vou tentar falar um pouco, mas é muita coisa. Aí vocês vão ter que ir pro manual antibirras, porque lá eu tenho uma aula só sobre o contrariado. Uma irmã de 5 anos, ambos têm características diferentes. Imagino, cada temperamento a gente aprende coisas diferentes, né? A de 5 muito falante, o de 2 não forma nenhuma frase, está sendo mais desafiador ensinar pro menino. Se ele 2 anos não forma nenhuma frase, Thaís, é bom, sempre bom, né? A gente acender o alerta e investigar. A gente tem uma geração de crianças do pós-pandemia que tiveram atraso de fala por conta disso, né? Por estar em casa nesse período tão importante do desenvolvimento da linguagem. Então, realmente é mais desafiador, porém a gente tem que acender esse alerta para não deixar passar. Porque quanto mais nova a criança, mais coisas a gente tem para fazer para que ela desenvolva essa linguagem, para não perder essa janela de tempo, tá?
Sua mãe fica furiosa, Thaís? Manda ela me acompanhar, manda ela vir aqui assistir. Encaminha essa live para ela, que tem uma série de coisas que dá para ela aprender aqui, já para conseguir lidar melhor com esses comportamentos desafiadores, né? A Tati perguntou uma coisa interessante aqui, ó. A minha não bate em mim quando tá com raiva, mas às vezes bate no pai. Eu me intrometo ou deixo os dois lidarem? Olha, Tati, depende. Depende muito, porque é assim, se o pai consegue lidar bem com a situação, eu falaria para você não se intrometer, né? Lidar bem, que eu quero dizer, o que é o lidar bem? Ele bate de volta? Porque isso você não vai aceitar, você precisa proteger sua criança. Aí você vai se intrometer sim. Agora, ele grita, ele explode, isso é um gatilho para ele? Porque às vezes o pai tem esse gatilho, né? Quando a criança grita, quando a criança bate, quando a criança morde, é um gatilho para ele, ele vira um leão, ele vira uma fera. E aí ele vai descontar e vai gritar, né? Aí nesse momento você vai intervir, mas eu acho que também tem maneiras pra gente intervir, né? Não é chegar e falar você tá errado, é você tratá-lo como eu tô ensinando vocês validarem a criança. Nossa, amor, é ruim quando eles batem na gente, né? Que desespero, né? Também não gosto. Você ficou bravo, né, que ela bateu em você. Por quê? Porque ele também tem os gatilhos dele. E a gente precisa ajudá-los a se sentirem acolhidos e validados para que eles tenham interesse em querer educar de uma maneira mais respeitosa também. Porque, gente, ninguém sabe sobre esse conhecimento. Isso aqui é uma bolha tão pequena, são tão poucas pessoas interessadas em ter uma educação diferente da que recebeu. Porque a grande maioria nem consciência tem, né? Acha que toda maneira da educação tradicional que a gente foi educado é o certo, é o que deu certo. Pô, tô aqui, né? Fiz faculdade, ou tô trabalhando, tô ganhando meu dinheiro, desenvolvi, apanhei, sobrevivi, não morri. É o que, não sei nem falar em porcentagem, mas é o que a grande maioria da população pensa. E a gente tá aqui, né? Parece que nadando contra a corrente. Então, talvez, se o pai pensa diferente de você, né? E acha que essa criança precisa de limite, porque ele não sabe nada do cérebro da criança. Porque ele não entende que ela não tem aquilo que eu falei no comecinho, sabe o autocontrole? Não tem. Não tem. Então, por que bate nele e não bate em você? Né? Eu não vou nem te responder porque eu acho que você já sabe essa pergunta. Por que bate no pai e não bate em você? Né? Pois é. Eu acho que quem tá aqui subindo os coraçõezinhos já tá sabendo disso também. Né, gente? Só manda o coraçãozinho aqui se você já entendeu. Então, eu não tenho como te dar essa resposta se você vai intervir ou não. O que eu posso te dizer é, fortaleça a sua relação com ele para que vocês caminhem juntos. Porque isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, sabe? A criança, ela aprende a se comportar com o adulto de acordo com o que o adulto se comporta com ela. Então, não é que você vai aceitar. Observa como que é essa interação entre os dois e depois conversa, assim. Poxa, eu vi que você ficou com raiva do papai aquela hora, né, filha? O que papai fez não foi legal, papai brigou com você, papai falou alto, né? Você se sentiu mal? Pois é, filho, o que você pode fazer quando você se sentir mal? Bater não é legal. Bater é uma coisa que, assim, a gente não faz na nossa casa. Mamãe não bate em você, papai não bate em você. A gente não bate em quem a gente gosta. O que a gente pode fazer na hora que a gente tá com raiva? E a gente conversa amigavelmente. Porque essa conversa é convidativa. Se você vai reprimindo a criança, ai, que coisa, a gente não pode bater, isso é errado, isso não é legal bater. Essa conversa, ai, mãe, que coisa chata, não quero nem te ouvir. A gente tem que tornar esse momento da conversa mais leve, mas a gente não pode deixar de ensinar que não é através da violência que a gente resolve as coisas. Porque, se eu não me engano, a Tati é minha ex-aluna, né, Tati? Se eu não me engano, a sua filha deve estar agora com o quê, né? 2, 3 anos?
Ela não vai aprender isso agora, porque ela não tem autocontrole, mas ela vai escutar. E isso vai ser armazenado na memória dela. E aí, daqui a um mês, vai acontecer de novo? Você vai falar de novo. Aí, depois de uns 3 meses, vai acontecer de novo? Você vai falar de novo. Assim, amigavelmente. Até a hora que ela vai falar, mamãe, aqui a gente não bate ninguém, né? Violência não resolve as coisas. Ela vai começar a internalizar esse conhecimento e repetir pra você. É assim que vai funcionar. Mas às vezes assim, é difícil, porque a gente... Eu até te entendo, Tati, eu me coloco até no seu lugar, tá? Porque quando a gente começa a estudar uma educação positiva, a educação mais respeitosa, e a gente começa a aplicar na prática, a gente quer colher os resultados na hora. E a gente colhe, muitos resultados vêm, né? E a gente fica cheio de esperança, uau, né? Tá dando tudo certo. Só que aí passam alguns dias, passam alguns meses e você vê de novo aquele comportamento. E aí você, tô fazendo alguma coisa errada, não é possível. Será que o que eu aprendi ali naquele curso estava certo? E a gente começa a se questionar. Será que esse caminho da educação é melhor mesmo? Por quê? Porque essa maneira de educar não é para colher os resultados agora. É para colher lá na frente. E a gente precisa acreditar. Por quê? Porque tem muita evidência científica, tem muito estudo, isso tudo é baseado em ciência. Não é uma pessoa que inventou da cabeça ali e falou, então, ao invés de punir, agora nós vamos dialogar. Não, gente, isso tem muito estudo, tem muita base científica que comprova. Mas é um conhecimento que pouca gente tem. Então, por isso que ainda é muito difícil e a gente se sente sozinho quando a gente está tentando educar com respeito, com diálogo, né? A gente se sente sozinho. Porque você faz, e aí o que acontece? Aí vem a avó, esse menino tá precisando levar uns tapas para poder se comportar. Ou vem o seu parceiro e te questiona, né? Esse menino tá ficando frouxo porque você não dá limite para ele. E a gente não tem, né? Com quem que a gente pode contar? Quem é a nossa rede de apoio para uma educação respeitosa? A gente não encontra esse apoio na família, a não ser que as pessoas esteja todo mundo junto, alinhado, seguindo conteúdos disso, aprendendo, se desenvolvendo, fazendo curso, fazendo terapia, com a pessoa certa. Porque tem, muita gente da área da saúde que ensina tudo contrário. Eu tive uma profissional de saúde da minha filha, né, que na época, quando ela começou a aprender a engatinhar, sei lá, acho que ela tinha uns 9 meses e ela começou a querer mexer na tomada. Eu falei, e aí, o que eu faço quando a minha filha tá querendo enfiar o dedo na tomada? Dá um tapinha assim, não pra machucar, tá? Mas dá um tapa pra ela entender que ali ela não pode. Eu fiz. Porque era uma pessoa que eu confiava, que estudava sobre crianças, né? Uma médica. E eu confiei. Eu confiei e fiz. E hoje, assim, né, eu penso, meu Deus, que atrocidade. Não é assim que ensina uma criança. Não precisa ser assim, através do medo, através da punição, através da violência física e do castigo. Mas, felizmente, a gente tem... É o que eu disse, né? A gente tem tempo para corrigir as nossas falhas. O cérebro é plástico. Dani falando aqui, eu realmente fui criada assim, fico tentando não agir assim. Mas muitos momentos em que eu também não estou bem, acabo sem paciência e desconto nela no momento que ela faz algo de birra também. A gente faz birra também, né, Dani? E não é só você, tá? Eu também tenho meus momentos aqui. Porque quando a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar do outro. Então a gente tem que cuidar primeiro da gente, pra gente conseguir cuidar do outro. E não tem como criar uma expectativa real, criar uma expectativa de que a gente sempre vai estar bem, porque a gente não vai. Nós somos humanas, né? Nós somos humanas, somos sobrecarregadas e, como eu disse, estamos sozinhas. Porém, Dani, o que eu te digo de esperança é que quando a gente começa a ter mais apoio no sentido de estar num ambiente em que as pessoas acreditam no mesmo que você, estar num ambiente seguro, onde você pode descontar e falar das suas emoções, por exemplo, como num processo de uma terapia, né? Eu tenho ali uma terapeuta que,
jogo tudo pra fora e falo tudo ali pra ela que eu tô sentindo e que eu odeio meus filhos e que eu acho que eu não nasci pra ser mãe mesmo, ou que minha vida antes de ser mãe era muito melhor. Só que se a gente pensa essas coisas, o que que vem, né? A culpa, que assola a gente, né? Ah, eu devia amar meus filhos, mas eu odeio eles nesse momento. E a gente às vezes sente que a gente nem pode odiar nossos filhos, mas a gente pode. E por que eu tô falando isso? Porque a gente pode sentir raiva. Aceite a raiva que você sente, que você vai conseguir ajudar o seu filho a lidar melhor com a raiva dele. Acreditem. Aceite, porque as coisas ficam mais leves. Porque você consegue lidar melhor e consegue ter mais paciência. E vem pro treino da paciência, tá? Vem, porque eu acredito realmente que a paciência é treinável e a gente pode fazer melhor com os nossos filhos. Até terça-feira, a gente ainda vai manter esse preço de R$ 97,00 do Manual Antibirras, onde você vai entender um pouquinho melhor sobre o cérebro da criança e vai começar esse treinamento de paciência junto comigo no Encontro ao Vivo. A gente vai fazer um exercício super legal. O Encontro ao Vivo vai ser dia 15 de fevereiro. E eu quero vocês comigo lá, porque vocês que estão aqui, vocês já são diferenciadas. Eu acredito muito no potencial que vocês têm. Porque vocês já têm interesse, vocês já têm consciência, vocês acreditam que dá para fazer melhor. E isso, gente, já é meio caminho andado. Vocês já deram um passo, né? Vocês precisam de dar só mais um passinho para estar dentro, para conseguir, para aprender, né? E eu vou pegar na sua mão, porque eu quero que você aprenda junto comigo. A aluna minha não solta a mão, né, Tati? Tati, volta aí e conta. Não solta a mão. A gente vai junto. A gente vai criando esse ambiente junto de todo mundo que acredita, né? Vamos lá. Ele pergunta, ó, a Tati deu o exemplo aqui ainda, né? Por que tá batendo no papai? É que às vezes a criança não sabe falar, né? A criança não sabe falar, eu estou batendo em você porque eu me senti injustiçada quando você gritou comigo por algo que eu acho que eu não fiz errado. Já pensou uma criança de 2, 3 anos falando isso pra gente? Seria maravilhoso, né? Se a gente pudesse na maternidade botar, ó, esse aqui é o chipzinho que eu vou colocar em você, tudo que você sentir, qualquer coisinha você fala, desde que você nascer. Não é assim. E, infelizmente, eles não sabem falar. Então, às vezes você pergunta, mas por que você tá com raiva? Mas por que você fez isso? Não sei, mamãe. E eles não sabem mesmo. Não sabem. E é o nosso olhar, é a gente começar a ter mais sensibilidade para enxergar qual é a necessidade emocional daquele momento, qual é a necessidade emocional daquela fase, daquela idade, o que essa criança está precisando, o que ela está me mostrando através desse comportamento. Porque todo comportamento comunica alguma coisa e a criança não sabe falar, ela não sabe expressar bem. Você, sensibilizado, muito conectado com essa criança, vai aprender a enxergar o que ela tá precisando. Porque quando você se conecta, você não precisa de ferramenta. Não precisa de ferramenta de comunicação. Então, a Tati falou 3 anos e meio. É bem que eu imaginei ali. Eu imaginei um pouquinho antes até, mas 3 anos e meio. Ainda falta um tempo aí pras birras, Tati. Ex-aluna minha tá convidada para esse encontro ao vivo, tá? Do dia 15. Vem participar, Tati, que tem coisas novas que não tinha na primeira turma do curso do Disciplina com Afeto. Então, toda aluna minha vai receber um convite para participar ao vivo comigo no dia 15. Nós também erramos, mas tentamos acertar. Dri, toda mãe erra tentando acertar, porque a gente tem a boa intenção, né? E a gente é humana, a gente quer acertar. Mas nem sempre a gente vai conseguir. Nem sempre. E tá tudo certo. Porque quando a gente não consegue, o que a gente faz? A gente vai lá e se redime. Poxa, desculpa, a mamãe tava muito sem paciência. A mamãe tá trabalhando muito, eu tô cansada. Eu não falei direito com você, eu gritei. Não foi legal, né, filho? Você ficou chateado com a mamãe, né? Vem cá me dar um abraço. Desculpa, a mamãe vai tentar fazer melhor da próxima vez. E as crianças, elas perdoam. Elas têm um coração muito mais mole que o nosso, né? Elas buscam o nosso amor. Então, a sobrecarga da vida é isso. Não tem controle emocional. Dri, a gente não tem porque a gente não aprendeu na infância. Começa ali, né? Lá atrás.
A gente nunca aprendeu a lidar com as nossas emoções. E aí a gente cresceu, foi atropelado pela vida, trabalho, e aí vem filho, aí, né, não é só o trabalho, é trabalho com a criança o tempo todo, e a gente não dorme, e a gente vive cansado, e mais cansado, e mais cansado. E como que a gente vai ter esse controle? A gente pode treinar para melhorar, mas a gente tem que se cuidar também, cuidar da nossa saúde mental. Ela geralmente bate quando é contrariada, quando sente frustração. Quando erro, fico muito mal. Olha, Adri, essa mensagem sua, assim, o que ela demonstra, né? Quando a gente erra e a gente fica mal, a gente sente culpa. E a culpa, como todas as emoções, ela é uma mensageira. Se a gente se sente culpado, é porque a gente sabe que a gente poderia ter feito melhor. Mas às vezes a gente não consegue, porque a gente não tem habilidade para isso. E mesmo tendo habilidade, pode ser que vai ter momentos de deslizes que você não vai agir bem e vai se sentir culpado. E o que essa culpa mostra, né? Essa culpa mostra que não só que a gente poderia ter feito melhor, mas essa culpa, ela sempre vai mostrar que às vezes, assim, né, a gente tem que olhar para essa culpa com muito carinho, né? E é o planejamento da próxima ação. Então, assim, se eu não agir bem ontem com minha filha, como que eu posso fazer da próxima vez que ela arremessar o objeto e eu ficar irritada? O que eu vou fazer? Você já se antecipa, né? Você já descobriu que isso é um gatilho seu. Então, poxa, eu já sei que quando ela arremessa um objeto, eu fico nervosa. O que eu vou fazer quando ela arremessar um objeto de novo? Talvez a raiva venha, não vou ter o que fazer com essa raiva, ela vai surgir. Mas como você vai se controlar para não explodir? Né? Como que você vai se controlar para você ter essa autorregulação e chegar para ela assim, com calma, né? Não é a alegria de falar, ai filha, você tá arremessando as coisas da casa e tá tudo bem. Não é isso, né? Ai, meu amor, você tá com raiva, né? Eu vi que você ficou brava aquela hora, né? Que você queria muito comer um doce na hora do almoço e mamãe não deixou. Eu vi que você ficou chateada, né? Conecta primeiro. Conecta com o desejo. Com o que a criança queria? Você queria muito comer aquele bolo? Você queria comer mais um pedaço? Né? Conecta com o desejo. Você quer ficar mais tempo aqui no parquinho? E aí depois você vai redirecionar esse comportamento. Depois você vai conversar e ensinar. Não chega com esse não de cara. Porque a criança, ela precisa se sentir assim, conectada e compreendida primeiro. Porque a conexão é o que vai fazer o seu filho te escutar. Tati mandou um recado pra Adri, acho que a gente fica mal mesmo, não tem jeito, mas é um aprendizado pra gente também. Sim, a culpa nunca vai deixar de existir. Graças a Deus. Ainda bem que a culpa não vai deixar de existir, sabe por quê? Porque ela sempre vai comunicar a você. E se a gente tá muito conectado, nosso corpo e mente, e aprende a escutar essa culpa, né, e não falar... Ai, que droga, eu não devia estar me sentindo assim. Não, peraí, tô me sentindo culpada. Deixa eu ver aqui o que dá pra melhorar. Por que eu tô me sentindo culpada, né? Falhei, beleza. Posso falhar, sou humana. Mas o que eu posso fazer pra na próxima vez eu agir melhor? Usa a culpa como uma comunicação. Tati, o mais importante... A Tati falou aqui, ó. O mais importante pra mim hoje não é nem não errar. Por isso... É impossível, né? Mas é reparar o meu erro. Tamo juntas. É isso mesmo, Tati. A ex-aluna minha, ó. Não tem nem o que falar, fico até emocionada. Bora. Ô, Tati. Tati não, quem que falou? A Dani. Dani, você tá aí ainda? A Dani tinha falado de outros comportamentos, né? Gritos, beliscão, empurrar. Gente, quando a criança grita... Se você pedir pra criança, não sei se a Dani tá aqui ainda que falou, né? Tomara que ela volte. Quando a criança grita, se você falar pra criança parar de gritar, ela vai gritar mais ainda. Quem já aconteceu isso? Escreve aqui, ó. Realmente, voltei e fui colocar pra dormir, tadinha. Não é fácil não, né? Vida de mãe não é fácil não. Eu ia falar de um dos comportamentos que você falou aqui, Dani, que era o gritar, né? Quando a criança grita, o que acontece?
Se a gente fala pra ela, para de gritar, não grita, e faz, né, e vem com essa expressão aqui, né, da raiva pra falar com ela, não grita, chega, para, não quero escutar, sei lá, qualquer coisa que a gente fala pra criança, ela vai gritar mais ainda. E aí a gente sempre precisa entender o porquê. É isso quando eu falo assim, né, sobre entender o mínimo de desenvolvimento infantil, entender um pouquinho só, a gente consegue ter mais paciência, consegue lidar melhor com os comportamentos. Então, quando a criança grita, por que as crianças gritam? Vários motivos, né? Uma que ela não tem controle da própria voz, né? Então, às vezes, a criança já sabe que ela tá num ambiente que ela não pode gritar, e aí, mesmo assim, daqui a pouco solta um grito. Aí lembra que ela tem uma partezinha do cérebro chamada autocontrole que não está bem desenvolvido, não é maduro, então ela não consegue se controlar. Agora, se a criança pede uma coisa pra você, você fala não, o que ela faz? Ela grita pra ver se ela consegue. Por quê? Porque ela não foi atendida, porque ela não foi escutada. E é o recurso que ela tem, é o que ela sabe fazer. Ela não sabe falar assertivamente, né? Então você imagina assim, né? A criança fala assim, você chama a criança pra tomar banho. Filho, vamos lá, tá na hora, vamos tomar banho. Não, mamãe, tô terminando de montar aqui o meu leguinho. Aí a criança tá lá montando o leguinho dela. Filho, vamos tomar banho. Não, mamãe, eu tô montando aqui o meu leguinho. Aí você vai falar a terceira vez. Filho, tá na hora, vamos lá tomar banho. Não, eu tô montando o meu leguinho. Por que ela gritou a terceira vez? Porque ela sentiu que ela não foi escutada na sua primeira vez e nem na segunda. Então, às vezes, ela grita para ser ouvida. Imagina se ela pudesse fazer isso aqui. Mamãe, eu não sei se você me ouviu da primeira vez, mas como eu disse pra você, eu estou terminando de montar aqui. Quando eu terminar de montar aqui, eu vou tomar meu banho, ok? Você vai respeitar a vontade da criança? Talvez se ela falasse assim, você até ia falar, filho, entendi, pode terminar o seu leguinho, a gente já toma banho. Mas como ela não sabe falar assim, e ela grita, a gente se irrita, a gente fica, não, agora tá na hora mesmo. E aí eu quero interromper ali o que é do interesse da criança, e a gente entra num ciclo que fica, né, essa vida pesada, essa vida difícil com as crianças. Então, às vezes, as crianças gritam porque elas não estão sendo ouvidas também. Ou porque é o recurso que ela tem. Ou porque ela não tem autocontrole. Mas e aí? Como é que a gente faz? Então, a gente precisa aprender a escutar os nossos filhos. Não quer dizer que a gente vai atender tudo que eles pedirem na hora que eles pedirem. Não quer dizer. Se der para atender, ótimo, né? Se for um pedido razoável, que tudo bem, qual o problema a gente atrasar o banho 10 minutos para terminar de montar? Então, assim, nesse exemplo que eu dei, né? Então, se eu posso atender, por que não, né? Sempre que uma criança faz um pedido, especialmente é uma criança pequena, primeira infância, até os 6 anos, pensa assim, será que dá para eu atender? Será que dá para eu satisfazer esses desejos, né? É uma coisa razoável? Passa por esse filtro primeiro, porque às vezes, muitas vezes dá pra gente atender e a gente sempre fala não. Agora, se é você, aí é um exercício assim, né, de autorreflexão mesmo, né? Se é a gente, se a gente consegue adiar uma obrigação nossa, né? Então, por exemplo, toda vez, vou dar esse exemplo bobo que é do banho, mas se toda vez que você chega em casa do trabalho, você toma banho, aí todo dia você chega em casa, toma banho, chegou do trabalho, toma banho, chegou do trabalho, toma banho, mas teve um dia que você chegou em casa e você viu ali que chegou uma revista interessante. Eu já tomo banho, deixa eu só ver o que veio aqui nessa revista. Você adulto tem todo o direito de fazer isso, mas a criança não. Porque a gente vive numa sociedade que preza por atender as necessidades e os desejos dos adultos e não das crianças. E a gente nunca olha para elas, porque elas não têm esse direito. Elas precisam seguir o que é os nossos horários, a nossa rotina, né? Muitas vezes é assim, gente, vamos ser honestos. Na minha casa é assim, na de vocês também deve ser assim. Então, se a gente não olha para a necessidade da criança e ela não tem recurso para pedir
ela não tem direitos de exercer as suas vontades, ela grita. Então a gente tem que ter esse cuidado de olhar para aprender a escutar os nossos filhos, aprender a validar os seus desejos e aprender a dialogar. Isso diminui muito esse comportamento agressivo, respondão, esse comportamento de grito, tá? Agora, se a gente tá num momento assim, meu marido fez... É que ontem as meninas estavam... A gente foi passear no parque aquático e a menina começou a gritar no carro. E aí eu tive essa discussão, exatamente essa discussão sobre o grito com meu marido, né? Que aí ele me falou, mas e se a criança estiver num hospital, que não pode gritar, que tem outros pacientes lá? Como é que a gente vai fazer? Não vai ensinar que não pode gritar? E aí existe uma maneira da gente ensinar num ambiente que ela não pode gritar, só que não é através da explicação lógica. Porque se eu falo pro meu filho de 3, 4 anos, olha, aqui é um ambiente que a gente não pode gritar, porque tem outras pessoas doentes, então a gente tem que respeitar. A criança pode até ser que algumas mais velhas vão entender, mas as mais novas não vão entender. E mesmo que elas entendam, elas vão esquecer, porque elas não têm controle inibitório. Então elas vão esquecer e vão gritar. É muito mais eficaz, né? Ao invés de eu estar nesse ambiente que não pode gritar, eu falar pra ela, não, aqui não pode gritar, fala baixo. É muito mais eficaz eu falar pra ela, vamos falar baixinho. Aqui a gente fala baixinho, tá bom? Olha lá, as pessoas estão conversando baixinho. Isso é muito mais eficaz, porque às vezes vira até uma brincadeira pra criança. Será que você consegue falar baixinho aqui no meu ouvido? Vamos falar baixinho pra ver se eu entendo. E a gente vai nesse caminho, através da ludicidade, da brincadeira, se é uma criança pequena, trazendo ela para um comportamento que eu gostaria que ela fizesse naquele momento. Porque a explicação lógica ali não vai funcionar, não adianta. Gente, eu tô falando de tantos assuntos aqui, isso aqui tá virando quase uma aula, né? A aula das criancinhas pequenas. O que mais? Mandem mais dúvidas aqui dos comportamentos. Falei pra vocês, quanto mais dúvidas surgir aqui, mais rico vai ficar. O que mais? Tô puxando aqui, porque eu vou falando e eu vou perdendo aqui as mensagens. Tá fazendo sentido? Vocês já fizeram algumas dessas estratégias? Dicas que eu tô mandando aqui pra vocês. Tem criança que é do temperamento mais enérgico, né? A criança que é do temperamento sanguíneo, que é aquela que gosta, né, de dar de fazer o palco, de dar um show, de dançar pra todo mundo. Essa criança mais animada, ela vai falar mais alto sim, tá? Isso é do temperamento dela. Então a gente nesses momentos pode usar esses recursos pra ensinar ela a falar mais baixinho. Porém, a gente também precisa aceitar que às vezes é do temperamento. Minha filha é assim mesmo. Ela é expansiva, né? Ela é aquela que gosta de fazer amizade, que gosta de falar, que gosta de brincar e fala alto e dá risada e canta e sobe no palco. E será que eu não posso usar um dia, né, aprender a aceitar minha filha como ela é e estimular que ela vá mesmo pro palco? Vá ser aquela líder, aquela palestrante, aquela pessoa que usa as suas características naturais para desenvolver uma boa profissão relacionada a isso, né? Então a gente precisa ter também esse carinho, esse olhar com o temperamento do nosso filho. Deixa eu... eu não tinha fixado o comentário. Eu não sei o que aconteceu, mas diminuiu os comentários aqui pra mim. Apareceu aqui. Filha de 4 anos chora quando as coisas faz birra. Chora e faz birra, é isso? Yasmin que mandou? Quem que mandou? Acho que foi Yasmin, né? É, Yasmin que mandou. Não entendi, acho que saiu cortada aqui a sua palavrinha aqui, Yasmin. Como assim da birra? Me conta aqui no comentário. Qual é a birra específica? Eu não vou conseguir falar tudo de birra, porque eu precisaria de umas 3 horas com vocês, pelo menos.
Porque a birra não é só a birra da criança, a birra é a maneira como a gente reage diante da birra da criança, sabe? Porque enquanto a gente não regula as nossas emoções e a gente não treina a paciência, a gente não treina a gente não lida com a birra da melhor forma, porque tudo vai parecer sempre falso, sabe? A gente não consegue entrar nesse caminho de se conectar e de ter uma verdadeira empatia com a criança. Então, por isso que birra, assim, eu fiz o curso do Manual Anti-Birras para falar só sobre isso. Todas as aulas estão divididas, se a gente somar ali, dá cerca de 1 hora de aulas gravadas e a gente vai ter 2 horas de encontro ao vivo para treinar a paciência e para eu dar o ouro sobre a birra para vocês. Mas aqui eu não vou conseguir falar tudo mesmo porque a gente já tá aqui há 1 hora e daqui a pouco eu vou precisar encerrar essa live. Chora muito quando faz birra, quando quer as coisas. Então, Yasmin, ela faz a birra por quê? Porque esse é o recurso que ela tem. Ela não consegue falar direito. Ela não tem habilidade para pedir o que ela quer, né? Ela não nasceu sabendo. A gente vai precisar ensinar. Só que por mais que a gente ensine e fala, filha, eu não tô entendendo o que você tá falando, fala gentil com a mamãe. Aí ela aprende e fala assim, mamãe, eu quero, sei lá, quero não ir na escola e ficar em casa com você. Num dia que não tem ninguém pra cuidar dela, você precisa trabalhar e não dá pra você dizer sim. Aí você vai dizer o não. E ela é contrariada. E aí o que ela vai fazer? Vai explodir na birra. Porque ela vai desregular a emoção dela, ela vai ficar com raiva, ela vai ficar frustrada. O cérebro dela não tem a capacidade ainda de se regular nessa emoção e de se acalmar. Então a gente precisa aprender a lidar com a frustração da criança. Porque vai chorar quando faz birra. A birra não tem como acabar com ela. As birras vão acontecer. A birra vai acabar, sabe quando? Quando ela for uma adulta com uma inteligência emocional altíssima, né? Que sabe regular as suas emoções e não vai fazer birra. Não vai fazer bico para outro adulto, quando não vai fechar a cara, ficar 2 dias sem falar com outra pessoa porque a outra pessoa irritou ela. Isso tudo é birra de adulto, né? Então nem no adulto a gente acaba com a birra. Eu tô num processo aí de treinamento, ainda não zerei a minha, mas eu melhorei muito. Porque eu já fiz isso também, né? De ficar algumas horas aí sem falar com a pessoa porque a pessoa tá me irritando. Pois é, hoje eu já não faço mais esse comportamento, faço outros. Mas a gente vem num processo, que é um processo de desenvolvimento pessoal pra gente melhorar. Esse processo eu acredito que vai ao longo da vida inteira. Mas a gente consegue melhorar muito. Por isso eu te convido de coração para você vir fazer parte do Manual Anti-Birras. Porque é um grupo que eu quero pegar na mão e ajudar vocês a se desenvolverem, assim como eu já fiz com todas as minhas alunas do Disciplina com Afeto, porque a gente tá junto nessa, né? Para mim, o meu sentido, esse trabalho que eu faço nas redes sociais, na internet, não faz sentido nenhum se eu não tiver o resultado que é vocês conseguirem ter mais paciência com os filhos de vocês, ajudarem eles da melhor maneira, tendo paciência, conseguindo dialogar, criando filhos mais emocionalmente saudáveis do que foi a nossa geração. Então, o meu sentido do trabalho é que vocês tenham resultados. Por isso que eu falo que a aluna minha não solta a mão. Vai ficar comigo e vai aprender. Se quiser, vai aprender. Mas tem que vir para o curso, tem que escutar as aulas, tem que treinar na prática, né? Porque eu também não posso ir na sua casa e virar a nova super nani aí para ajudar com os filhos de vocês. Eu vou encorajar vocês, eu vou dar as habilidades para vocês conseguirem fazer isso com os seus filhos. Ó, chora muito quando vai para a escola, não quer ir, grita muito. Quanto mais o que a gente diz para que ela grita, por que não quer ir para a escola, né? Vamos tentar descobrir. Amorzinho, eu sei que você tá chateado, você não quer ir pra escola, você quer ficar mais com a mamãe, né? Às vezes a criança, ela não sabe expressar, não sabe falar, a gente tem que tentar chegar no coraçãozinho dela. Qual é o motivo que não quer ir pra escola? É uma escola que você confia, que você gosta, você vê outras crianças felizes, em outros momentos a sua criança já ficou feliz, ela já criou um vínculo, tá bem adaptada, tem um adulto de segurança dela lá, assim,
um educador, a tia, que ela criou esse vínculo de segurança. Porque às vezes a criança não quer ir para a escola, não é o motivo da escola em si, mas é porque ela quer ficar mais com você, é porque ela não tá tendo a mamãe. Será que ela não tá tendo a mamãe? Será que a mamãe tá muito sobrecarregada, impaciente, não tá conseguindo sentar e brincar genuinamente, assim, de corpo presente, 100%, de largar o celular longe, porque tá trabalhando muito, porque tem que dar conta da casa, entendeu? Então a criança não quer ir pra escola, porque ela quer só a mamãe. Então, assim, todo comportamento é comunicação. Então, não olha o raso, não olha só o comportamento, não tenta interromper só o comportamento, olha a raiz, busca a raiz. Por que é que essa criança não quer ir para a escola? É a escola? É você? Tem alguma coisa acontecendo na escola? Chama a escola, vai atrás da educadora, faz reunião pedagógica e descobre, né, o que essa criança está precisando. Nenhuma criança pede o que não está precisando. Então, às vezes, é muito mais fácil de resolver do que você pensa, sabe? Porque parece muito complicado, mas quando você descobre o motivo... Eu vou contar só um exemplo bem simples, tá? Eu tenho a minha filha mais nova, a Marina, ela é muito mais seletiva na alimentação. Então, assim, tem muita coisa que ela não gosta de comer. E aí ela começou com essa de chorar todo dia pra ir pra escola, todo dia pra ir pra escola. Eu, minha filha do céu, por que não quer ir pra escola? E a irmã frequenta a mesma escola, né? Mas a Júlia mais velha frequentava a mesma escola. E a Júlia ama a escola de paixão. Eu não conseguia acreditar, não é possível que tá acontecendo alguma coisa na escola. A Júlia é doida pra ir pra escola todo dia e a Marina não quer ir, chora e não vai, nanana. E eu, minha filha, tem alguma hora do dia que é ruim na sua escola? Né? Porque a criança não sabe falar às vezes. E aí você vai buscando. É a tia? É algum amiguinho? É um intervalo? Vai investigando. Até o momento que ela falou, conseguiu falar pra mim. Ela começou a pedir, ela falou assim, eu vou, mas você me busca antes do almoço? E aí eu fui descobrindo que ela não queria almoçar na escola, porque na escola estavam pressionando ela pra comer o que ela não queria comer. Aí eu, beleza, mamá, você não precisa comer o que você não quer comer, não. Você quer comer só feijão? Ok, pode comer só o feijão. Eu vou falar pra tia que você pode comer só o feijão. Você vai junto comigo. Aí a gente foi lá, falou, olha só, às vezes a mamá não quer comer arroz, não quer comer, sei lá, a carne que tiver, ela quer comer só o feijão. Tudo bem. Eu conversei com ela, porque e eu falei pra tia da escola, falei, olha, ela não tá querendo vir pra escola por causa disso. Deixa ela comer só o feijão, tá tudo bem. Deixa que eu dou conta do que faltar de nutriente, eu dou conta em casa depois. Eu resolvo. Mas aí resolveu o problema do choro da escola e era isso, tá? Então, a gente precisa buscar ativamente o que o nosso filho tá precisando, né? Só a gente vai conseguir ter essa sensibilidade e esse olhar, tá bom? Gente, eu vou encerrar por causa do horário, porque hoje, daqui a pouquinho, eu vou pôr as minhas queridas pra dormir aqui também. E tinha muito mais coisa pra falar, né? Porque o comportamento não acaba, a gente pode marcar mais uma pra fazer, pra falar de outros comportamentos dessa faixa etária também. Eu vou deixar essa live salva aqui. E eu queria dizer pra vocês que eu adorei, foi incrível. Muito obrigada pela participação de vocês. Sem vocês trazerem essas dúvidas, essas dificuldades, a gente não teria conseguido fazer um encontro tão rico como foi, né? Um encontro, assim, em que eu dou tudo pra vocês. Tudo que eu ensino pras minhas alunas, eu ensinei aqui pra vocês. Então, quem chegou depois, perdeu o começo, assiste de novo, que tem muita coisa rica aqui nesse encontro. E eu espero vocês comigo que ainda estão nessa faixa etária, que querem aprender mais sobre as birras. Vem comigo no Manual Antibirras. Até terça-feira, a gente vai manter ainda esse preço de R$ 97,00, que é um preço que está muito barato por tudo que esse curso oferece. Por esse treinamento de paciência que vocês não vão encontrar em lugar nenhum do mercado da educação de filhos. Então vem comigo que eu vou segurar na mão de vocês. Né, Tati? Conta aí, Tati, ex-aluna. Eu seguro na mão de vocês e vocês que estão aqui já consideram minhas alunas, porque eu acredito muito no potencial de vocês. Beijo no coração, boa semana para todo mundo.